E aí, pessoal? Se por acaso lá você não conseguiu, por algum motivo, né, alcançar a sua nota, né? Então agora você está fazendo a sua recuperação. Então a aula de recuperação vai te ajudar aí a você abordar alguns assuntos que nós vimos que poderia ter aí impedido você de conseguir, ou por outro motivo, você não estava bem no dia da avaliação, qualquer coisa. Então, a recuperação está iniciando. E vamos lá, então, escolhemos esses assuntos para vocês. Daqueles que nós trabalhamos, sentimos que precisava fazer uma revisão aí da potência elétrica na parte 1, os geradores e receptores, né? Tanto parte 1 e 2, parte 1 é gerador, parte 2 são receptores, tá? Então, essas aulas foram escolhidas para vocês tentarem fechar essa unidade 2 aí, beleza? Vamos lá para quem, infelizmente, tenha ficado aí na nossa recuperação da unidade 2. Potência elétrica, vamos falar do conceito dela, a potência elétrica em circuitos elétricos e os eletrodomésticos e motores, né? Uns são geradores, outros são receptores. A potência elétrica e resistores elétricos. Potência elétrica, ela é definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Então, a corrente elétrica, num tempo, você tem a energia elétrica, e aí, realizando trabalho, isso aí, com a quantidade de trabalho que pode ser realizado pela energia elétrica, é a potência elétrica. Claro que a corrente elétrica tem que passar por esse circuito para fazer esse trabalho, né? Os resistores, eles são dispositivos elétricos que, quando percorridos por uma corrente, eles transformam energia elétrica apenas em energia térmica. Alguns resistores são muito bons para nós, como no caso aí, nós temos o ferro elétrico, né? Os alisadores de cabelo, nós temos aquecedores e assim por diante. Mas, dentro de um circuito, normalmente, eles dissipam parte dessa energia e nós não queremos que dissipam. Mas, devido ao efeito Joule, todo resistor dissipa energia elétrica, transformando em energia térmica, em calor. A potência elétrica em circuitos elétricos, né? Olha, nós utilizamos essas equações. Se você tiver apenas resistência e corrente, você eleva a corrente ao quadrado e multiplica pela resistência. Se você tiver a tensão, você eleva a tensão ao quadrado e divide pela resistência. Então, a resistência não vai ao quadrado em nenhuma das duas equações que nós temos aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, o R, né, e o R. Aqui dividindo e lá multiplicando. Mas o I ao quadrado... Nós temos também a outra, que poderia ser U vezes I, também. Aí nenhuma vai ao quadrado, nem o U nem o I, tá? Nesse caso. Quando está com R, o U vai ao quadrado, o I também. Quando é o I multiplica, quando é o U divide pelo R, tá? P é potência, R é resistência em ohms, potência em watts, e corrente elétrica em amperes, tensão em volts, tá? Os eletrodomésticos, né, são aparelhos muito utilizados em casa e são receptores, transformando a energia elétrica em outros tipos de energia. Carregador, micro-ondas, carregador de celular, o liquidificador, geladeira. Os motores, nós temos os motores aí de geradores, nós temos geradores com baterias e tudo, e temos os de usina hidrelétrica também. Vamos dar uma revisadinha aí com um exercício. Um aparelho elétrico ligado corretamente, a gente lê a seguinte inscrição. Ele tem 480 watts, 120 volts. A carga elementar, nós sabemos que ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vamos calcular o número de elétrons que vão passar por uma seção transversal do aparelho, do fio que chega no aparelho aí, durante 1 segundo. 1 segundo é bom, né? Barbada, que aí já fica fácil a relação por 1 segundo. Usando aí I vezes U. Como nós queremos aqui a corrente elétrica, porque a carga elementar é a quantidade de carga elétrica que passa por segundo, então, achando corrente elétrica, você acha a carga elétrica, né? Aí você tem um número de elétrons.
já que é os elétrons que se movimentam nesse sistema, nesse modelo nosso. Então, pegando aqui o valor nominal, dividindo 480 por 120, simples, né? Nós temos aí 4 amperes. Se eu tenho 4 amperes, já sabemos que é coulomb por segundo. Como o número de elétrons, a carga elétrica Q é igual a N vezes Z. O número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Então, substitua ela ali e o tempo é de 1 segundo, por isso que eu falei que 1 segundo é bem fácil, né? Como é de 1 segundo, ó. Então, olha bem, divide por 1, nem precisa, né? Olha aí, como nós queremos o número de elétrons, nós temos que passar 1,6 para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Aqui tirou 1, porque é elemento neutro, né? Dividir tudo por 1 é igual àquilo mesmo. E agora divide, nós temos aí 2,5 vezes 10 a 19 elétrons. Então, olha bem, pessoal, o número de elétrons está relacionado com a carga. Você fala assim, mas aí que eu não pode esquecer de nenhuma aula que nós estudamos. Carga elétrica é a carga elétrica de um próton de nêutron elementar e carga elétrica é a quantidade de elétrons e prótons que nós temos. Geralmente nós falamos de eletricidade corrente, falamos de elétrons livres. Então a quantidade de elétrons que tiver ali, o valor da carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplica pela quantidade. E aí você tem a carga elétrica. Carga elétrica durante um certo tempo é a corrente. Aí nós fizemos o inverso, na verdade, certo? Então, não foi difícil aí. Então, pessoal, olha aí, ó. Nós estamos na aula sobre geradores, né? Estamos trabalhando agora geradores. Vamos lá, então? Vamos falar sobre geradores e receptores, né? Conceito de gerador, curva característica e as aplicações, né, dos geradores. O que são geradores elétricos? São aparelhos, né, que convertem em qualquer tipo de energia, energia mecânica, energia eólica, energia solar, em energia elétrica, né? Então o gerador tem a função de transformar um tipo de energia na energia elétrica, para fazer o sistema elétrico. E aqui, muito comum na bicicleta, nós temos aqui, bem aqui, nós temos um dínamo, que está aqui, ó, é o dínamo. Isso é usado na bicicleta, onde ele gira nos frisos do pneu aqui, ó. Esses frisos são para isso, de tal maneira que a energia mecânica que ele está girando, é energia mecânica, energia cinética, vai transformar em energia elétrica. E aí esse farol da bicicleta vai acender. Energia química, energia, no caso, não, energia de bateria, que ali você tem, na verdade, uma lanterna comum, igual com a pilha, só que nesse caso é o dínamo que está mandando essa energia, certo? O tipo mais comum de gerador elétrico é esse aí, um dos mais antigos e simples em casa, né? Beleza? Então, olha bem, tem aí o dínamo, e aí mostrando ali no detalhe, né, do outro lado, porque aí ele está atrás do pneu da bicicleta, que está na frente, você tem uma visão melhor. Não é a mesma bicicleta, né, claro, uma está pintada aqui está pintada de amarelo, né, e aqui de preto. Mas é para você ter uma noção de como fica na bicicleta, né. A equação do gerador, nós temos o quê? Nós temos que a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, né? Por quê? Você precisa dessa energia, que é a energia dissipada que nós temos, né? Então, essa energia que você vai dar ao circuito precisa mover o próprio gerador e o circuito. O U é a tensão do circuito, né? A força eletromotriz tem que ser maior, então. A força eletromotriz é maneira de falar, porque na verdade é uma tensão, uma DDP. E aí, aqui é a resistência elétrica e a corrente elétrica. Os dois juntos vai te dar DDP de resistência interna, dissipação de energia dentro do gerador, tá? Então, é bem fácil de entender. Observando a equação do gerador real, nós temos uma equação de reta, já que é a equação de primeiro grau, né? Sabemos que U é igual a E menos RI, essa é uma equação de primeiro grau. E menos nós sabemos que tem uma reta descendente, decrescente, né? Aí a reta é decrescente, mas é uma reta. Equação de primeiro grau,
e aí reta. Só que a reta é assim por causa do sinal de menos aqui. Então, quando o I é igual a zero, quando nós não tem corrente, está aberto o gerador, a tensão vai ser a própria força eletromotriz. Bem aqui, ó, certo? Nesse caso, o circuito está aberto, não está ligado em nada. Então, toda a tensão dela, né, que você medir, vai ser do próprio gerador, da própria bateria. Então, quando o for zero, não tiver tensão nenhuma, porque tem um curto-circuito. Então, nós temos uma corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito é a máxima corrente que pode existir nesse gerador, no circuito que ele estiver ligado, né? Certo? Então, a corrente de curto-circuito sempre é U sobre R, I é igual a U sobre R, só que nesse caso o U é a força eletromotriz e o R é a resistência interna. Corrente de curto-circuito depende apenas do gerador, do que acontece dentro do gerador. Vamos fazer uma questão agora para a gente recuperar, né? Alguma dúvida aí? Ó, o circuito elétrico da figura 1, que a gente vai colocar já já, é utilizado para a determinação da resistência interna, Rzinho, e da força eletromotriz Epsilon do gerador. Um resistor variável, também conhecido como reostático, você pode mexer nele e mudar várias resistências, como você tem no chuveiro elétrico, você muda a resistência para esquentar ou diminuir a temperatura da água, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também mude. Mudou a resistência, muda a corrente, já que a tensão não está mudando. Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras que estão na figura 2. Olha bem. Então, figura 1, o gerador, e aqui a gente sabe que a característica do gerador é essa curva, né? Com base em informações, assinale a alternativa que corresponde, na sequência, primeiro resistência interna e depois força eletromotriz. Então, resistência interna, força eletromotriz. Vamos ver. Pela corrente de curto-circuito, a gente sabe que a corrente de curto-circuito é quando o U é zero, e quando o I é zero, nós temos o Epsilon. Então, o Epsilon foi dado, é o 12, né? Então, nós temos aí 12 volts. A corrente de curto-circuito é para achar a resistência interna. Então, nós temos aí 12 dividido por 4. Então, nós temos 3 ohms, tá bom? Então, letra C, né? Os receptores, eles é o contrário, eles recebem a energia elétrica chega nele e ele vai transformar em energia dissipada, energia interna dissipada, perdida. E a outra energia aproveitada, no ventilador vai movimentar, energia mecânica, etc. A curva característica é de primeiro grau, a equação, só que ela é crescente agora, certo? E a DDP útil utilizada, que é da força contra a eletromotriz. Então, nós temos a mesma coisa, a tensão pelo receptor, agora é força contra a eletromotriz e a resistência interna. Aí a aplicação dos resistores, vamos recuperar agora. Olha, no gráfico nós estamos apresentando duas. Você está vendo que essa aqui é do gerador verde e a daqui é do receptor azul, porque é crescente e outra é decrescente. O gráfico é o da reta descendente, é do gerador. Aqui nós sabemos que é a corrente de curto-circuito e o Rzinho pode encontrar aqui, onde quando o U é 20, I é 10. Olha bem, R é igual a U sobre I, né? Nós temos Rzinho como 2 ohms. Então, olha bem, com esse ponto e esse, você encontrou o ponto da reta. Qualquer ponto da reta é o valor que nós temos do resistor, porque é uma reta e é constante. Então, o resistor pode ser encontrado com aquele valor. O resistor é ôhmico, né? Então, 2 ohms. Tá? Então, olha, a corrente de curto-circuito, nós temos o resistor e já temos, na verdade, a corrente aqui foi dada no gráfico, a de curto-circuito, e o resistor. Podemos encontrar a força eletromotriz, que é 40 volts aqui, ó. Então, você tem 40 volts, certo? E agora, com o gráfico do receptor, que é a reta crescente, nós podemos fazer o quê? Mesmo ponto aqui para encontrar a resistência interna. Olha bem, a resistência interna, né, que nós temos ali,
Como é que é a resistência interna dele? Você tem aqui 20, 10 e R vezes 10, né? Só que agora, o Rzinho, você sabe que tem aquela diferença. O E está aqui, ó, do receptor é dado aqui, quando a corrente é 0. O é 20, está esse valor. Quando ele for 20, a corrente é 10. Então, 20 menos 10, 10 dividido por 10 vai dar R. Então, o resistor é de 1 ohm, tá? Nesse caso aí. Bem simples e bem fácil, né? Então, o que você tem aqui? Você encontrou a força eletromotriz e o resistor interno do receptor, não pediu o interno do gerador, certo? Bom, então você viu que o exercício é muito claro quando ele passa ali para aqui do gerador, você viu ali do receptor, né? Então, esse exercício é muito bom porque ele te dá, no mesmo gráfico, ele te deu uma curva do gerador, uma do receptor. Como é que você reconhece? A do gerador, ela é decrescente, descendente. A do receptor é ascendente ou crescente, né? Então, a reta está crescendo, o receptor. Está decrescendo, gerador. E aqui tem que prestar atenção, resistência interna, mas do receptor. E aqui a FEM do gerador. Então, foi as coisas que nós não tínhamos aqui, o valor da FEM. A Fecenter aqui, ó, foi dado no exercício, tá? Então, vamos fazer um outro exercício. Agora, o exercício 4. Ele te dá 3 gráficos. Eles apresentam as curvas características de 3 elementos de um circuito elétrico, respectivamente. Então, gerador, receptor e resistor, ou receptor, gerador, resistor, receptor, gerador e assim por diante, né? Olha, o primeiro a gente pode analisar muito bem pela curva. É uma curva, todas são retas, são equações de primeiro grau, só que lembra que U é igual a epsilon menos RI quando for gerador. Quando você tiver o receptor, aí você tem mais, mudou para mais, menos, mais. E o resistor, U é igual a R vezes I, simples assim, tá? Como você tem um mais aqui, uma diferença aqui, um menos, tem que ter um valor diferente de 0 no início, sempre. Então, essa aqui nós já sabemos que é do resistor, porque começa com 0. Onde nós podemos ver melhor aqui, ó, curva característica do receptor, então, é a primeira. Curva característica do gerador, a segunda. E a curva característica do resistor ôhmico, a terceira. Então, o que é que nós temos? Receptor, gerador e resistor nessa sequência. Letra C, então, certo? Então, é muito importante você prestar atenção que epsilon' começa num valor e vai aumentando, o gerador epsilon começa no valor e vai diminuindo até zerar, onde tem aqui uma corrente de curto-circuito, e U é igual a R vezes I. Qualquer que seja o valor aqui, vai aumentando proporcional aos dois lados, certo? Muito simples, muito fácil. Então, pessoal, olha bem, nós falamos para vocês umas dicas aí, relembramos o conteúdo, como é que você encontra, na verdade, receptor, gerador, resistor, a potência elétrica entre eles, correto? Lembrando que o gerador é aquele que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. E o receptor transforma energia elétrica em qualquer tipo de energia, e o resistor transforma energia elétrica em energia térmica. Vão lá, façam uma boa avaliação, recuperem a sua nota, por favor. Vamos lá.